Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre o cinismo. Você já ouviu essa expressão, não já? Só que aqui ela é empregada com outro sentido. Na filosofia, o que é o cinismo? O cinismo ele foi fundado por um discípulo de Sócrates, Antístenes, em 445 a.C. e 365 a.C. Ele centrou a filosofia dele na ética e defendeu uma vida pautada pela virtude. No caso dos filósofos cínicos, a gente tem uma outra característica, a arte das superfícies, que se expressa o quê? No humor. Eles não escreveram tratados, mas faziam da filosofia uma prática cotidiana, assim como Sócrates, que filosofava dialogando com as pessoas na praça pública. Enquanto Sócrates usava a ironia, da qual a gente já falou, os cínicos usavam o humor. Seu pensamento e sua filosofia eram expressos na forma de anedotas e piadas. Foi com Diógenes de Sinope que a filosofia ganhou mais expressão e popularidade. Tanto Antístenes como Diógenes foram apelidados de cão. Cão vem do grego kunos, alcunha que tinha um sentido pejorativo, pois o cachorro era considerado um animal sem vergonha. Também se atribui o termo cinismo a essa origem, significando a filosofia do cão. Diógenes levou às últimas consequências a noção de vida como prática filosófica. O pensamento deveria ser não apenas uma teoria, mas uma ação do dia a dia. Como os filósofos cínicos afirmavam que o sentido da vida não estava na posse de bens materiais, Diógenes preferia viver na mais absoluta pobreza. Conta-se algumas anedotas em relação aos cínicos, principalmente em relação a Diógenes. Uma das anedotas, reproduzida sobre ele, conta que, estando um dia bebendo água com sua cuia, ele viu uma criança que bebia diretamente com as mãos. Então ele deu sua cuia para o primeiro que passou, porque ele descobriu que era um bem desnecessário. Para que ele precisava de uma cuia se ele poderia usar as mãos? Outra anedota relata seu encontro com Alexandre Magno, o Grande. Diógenes estava recostado e o grande conquistador colocou-se diante dele, fazendo-lhe sombra, e disse: "O que posso fazer por você?" E ele respondeu: "Não tire de mim o que não pode me dar, deixe-me o sol." A filosofia cínica apresenta-se como uma intervenção direta contra os costumes instituídos. Com um modo de vida simples, os cínicos exercitavam aquilo que muitos filósofos expunham na teoria. Suas ações pretendiam julgar na cara dos habitantes da cidade as hipocrisias de suas vidas, confrontando os valores da aristocracia. Como desprezavam tudo que fosse inútil para a vida cotidiana, também rejeitavam a filosofia abstrata e metafísica, como a platônica. Essa rejeição foi marcada pelas zombarias com que se dirigiam à teoria de Platão. Conta-se, também, que Diógenes teria ouvido Platão dizer em sua escola que o ser humano é como um bípede sem penas. No dia seguinte, estando Platão reunido com seus discípulos, Diógenes jogou-lhe um galo depenado, dizendo: "Aí está o seu ser humano." A filosofia de Diógenes era, portanto, voltada para os atos. Ao contrário de uma postura filosófica que buscasse na contemplação das ideias o alcance de uma vida feliz, como acreditava Platão, a filosofia cínica visava uma vida melhor na ação derivada da prática social. Ao confrontarem o jeito de ser das pessoas, os cínicos eles foram mal vistos, considerados um incômodo. Por isso, e também por não se preocupar com a sistematização do pensamento, o cinismo ganhou uma conotação pejorativa e ficou conhecido na história como uma filosofia marginal. Mas o efeito do humor pode ser considerado desestabilizador, porque nos provoca o pensamento. Quando somos acometidos por esse efeito em um ato ou uma fala, nós que vivemos no automático, distraídos, convictos a respeito de nossas opiniões, sem pensar de fato nas coisas que acontecem no dia a dia, de repente somos tirados do lugar comum. Essa postura de confronto pode nos alegrar ou nos agredir, mas de qualquer maneira nos faz pensar. Tal é o modo de funcionamento dessa espécie de retórica da filosofia cínica. É inegável a contribuição desse pensamento para a ética. Levando às últimas consequências a ideia de uma vida orientada pela virtude, os cínicos eles produziram uma ética encarnada. Suas próprias vidas eram um tratado de ética. Eles não diziam a ninguém como viver, mas viviam da maneira que achavam melhor, esperando que isso servisse como exemplo, ou como modo de fazer as pessoas pensarem em suas próprias vidas. Então, eu espero que tenha sido claro. É muito tranquila essa filosofia dos cínicos, A gente percebe a grande amplitude ética que ela traz consigo, e é interessante o uso do artifício do humor
né, que hoje em dia é tão utilizado em outras áreas, né? Então a filosofia também ela pode se utilizar do humor para também transmitir seus ensinamentos. Até a próxima aula.